Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um convidado, talvez o mais especial para mim, da minha vida. Porque esse cara é o meu grande irmão que o voleibol me deu, um cara que se tornou um amigo além de todas as fronteiras. Eu tô até nervoso aqui para anunciar ele. Então, seja muito bem-vindo, Luizão, Luiz Fernando Domingos, Luizão, meu irmão. Olha, eu não tenho nem palavras para te apresentar aqui, para dizer para todo mundo aqui o quanto que você representa para mim, mas ao longo dessa conversa as pessoas vão entender o quão próximo a gente é e o quão competente você é também. Então, seja muito bem-vindo, meu grande irmão. A gente tem uma honra enorme de ter você aqui para ensinar grandes lições para a gente. Bem-vindo, Luizão. Muito obrigado, bom dia a todos. Estamos aqui, né, nesse momento de ter essa sabatina, mas é uma conversa, né? Então, sempre com o coração aberto para poder passar um pouquinho da nossa experiência e das vivências, né? Isso que é o mais importante para mim. É isso aí. Nós que temos... Bom, eu só colocando em contexto aqui, eu e o Luiz, a gente jogou junto quando éramos infantos juvenis, lá 15, 16 anos, 30 e tantos anos atrás. Não vamos falar quantos anos atrás, né, Luiz? Porque é melhor não. Daí jogamos na faculdade juntos, fizemos faculdade juntos, jogamos vôlei de praia, somos grandes amigos, fazemos samba juntos, frequenta a casa do Luiz, ele frequenta a minha casa, passamos muitos réveillons juntos em Caraguá, pela vida fora. Tivemos poucas e boas, muitas e não tão boas juntos. É isso aí. Mas as histórias sórdidas a gente deixa de lado e vamos contar só a parte boa que o voleibol nos deu. Mas apresentando o Luizão, que tem uma grande história no voleibol, principalmente voleibol de base, trabalhou muito tempo lá no Finaz, Osasco, naquele projeto maravilhoso que era Osasco, trabalhou em muitas universidades junto comigo, no Alphaville Tênis Clube, muitos outros clubes por aí, São Paulo afora, dono de uma empresa, a P6 Voleibol, que faz um trabalho espetacular em São Paulo, desenvolvendo um voleibol em escolas, em clubes, em condomínios. Aí a gente vai falar bastante da P6 também. Mas, Luizão, se apresente aí para a galera e nos diga aí como que você começou nesse nosso esporte maravilhoso. Poxa vida, obrigado pelas palavras. Realmente tem uma trajetória longa. A gente sempre que conversa, conversas profundas, né, sobre essa trajetória. Mas eu comecei na escola, né? O Peter que gosta muito desse tema. Eu comecei na escola como toda boa criança. Mas antes disso, o futebol era o principal. E tem uma passagem até interessante, porque a minha irmã jogava com a minha prima e tinha uma bola de vôlei. E eu não sabia tanto dos fundamentos e tudo mais. Naquela década de final de 80, começo de 90, desculpa. E a minha irmã falava assim, ó, você vai jogar um pouquinho, mas depois você sai e deixa a gente que sabe fazer aqui. Eu falava, cara, que legal. Então vou aprender esse negócio aí para a gente poder subir esse nível. Então, claro, a oportunidade, né, de brincar na rua, esse tipo de coisa, vai desenvolvendo, mas eu comecei mais efetivamente na escola. Eu estudava num colégio muito pequeno, que tinha 10 salas apenas. Então eu sempre joguei com os mais velhos, eu sempre joguei com os caras mais velhos e mais experientes do que eu. E nessa trajetória fui desenvolvendo, então fiz um pouco de todas as funções também dentro do voleibol, na brincadeira ali. E quando ia jogar com a minha categoria, eu achava ridículo a altura da rede, porque eu sempre jogava com 2,43. E aí o primeiro torneio que eu fui jogar pelo colégio, a rede, se eu não me engano, era 2,20, que no pré-mirim a rede masculina é 2,25, que é 1 centímetro
acima da rede feminina adulta. Então, quando eu fui jogar, isso foi impressionante, porque no meu primeiro teste na equipe federada do Palmeiras, eu ataquei a bola e passou por cima do alambrado. E ninguém daquela categoria conseguia fazer esse tipo de situação. E assim, eu também falei, para mim é normal, eu já estou acostumado. E eu atacava na rede 2,43 com 12, 13 anos. Então, quando eu fui jogar no 2,24, 25, eu falei, não, tá errada essa rede, não é possível isso aí. Esse foi o início da trajetória, colégio mesmo. Eu tô rindo aqui porque eu lembro uma passagem, a gente jogou muito tempo junto, né? Muito, muito, muito. E a gente jogou, a gente tava na praia, na Martins de Sá, lá em Caraguá. E a areia tava meio batidinha, assim, porque tinha chovido e tal. E a rede não tava tão alta, né? Tava provavelmente uns 2,38, 2,40, sei lá. Daí, e tinha um coqueiro do lado da quadra. Esse desgraçado sapecou uma bola, daí, mas deu com tudo, cara. A bola bateu na areia e passou por cima do coqueiro. Eu falei, não é possível, cara. Impressionante. Essa foi legal, Feijão. Peter, porque, desculpa, Feijão. Era muito legal porque na dupla de areia os caras falavam assim, vamos começar sacando e tal, vamos sacar no grandão, para ver se ele vai... E aí sacava no Feijão, o Feijão, pum, matava um. Aí falava, vamos sacar no pequenininho, porque ele não vai conseguir atacar. E a gente tinha um lema desde a faculdade, onde cada cabeça merece uma cerveja. Então... Cada cabeça uma cerveja. Essa era o nosso lema. A gente trocava muita cerveja nessa trajetória. Acertou muita cabeça por aí. Mas, Luizão, bom, a sua história como atleta foi maravilhosa também. Não chegou ao nível profissional, mas jogou muito tempo e até hoje joga, né? Nas categorias Masters, por aí. Deu bolada em tudo quanto é gente. Mas aí, num certo momento, você começou a trabalhar como técnico de voleibol. A gente fez a faculdade de Educação Física. E quem eram as suas referências como técnicos de voleibol no seu começo de carreira? Veja, eu não tive muito acompanhamento dos técnicos de voleibol, não. Impressionante porque... Engraçado, Peter, que eu não... Só voltando um pouquinho, quando eu parei de jogar voleibol, bate um pouco daquela frustração. E hoje a gente faz algumas conversas, eu não chamo de mentoria, não. Eu chamo de conversas com atletas, porque a gente trabalha com essa formação. Então eu tenho, em todos os níveis, eu tenho essa grata oportunidade de ter trabalhado com todos os níveis de voleibol, desde a iniciação até o Master. E todos eles têm seu nível de busca, né? Para desenvolver o seu mini voleibol, mas o seu desempenho. Eles estão buscando o seu desempenho de alguma forma. Eles querem melhorar. Então, dentro desse pensamento, a gente monta planejamentos. E aí, quando eu precisei parar de jogar, eu não tinha nenhum técnico que me foi uma referência de ser um mentor nessa trajetória de carreira. Porque a gente sonha em estar disputando grandes campeonatos, em profissionais, participações em seleções e tudo mais. E quando eu vi que eu não tinha essa oportunidade, até porque pela altura não ia ser muito... 1,78 e meio em dias bons não é muita coisa. Então, isso me causou uma frustração muito grande e eu me afastei totalmente do esporte. Eu não fui trabalhar com esporte diretamente. Fui fazer faculdade de administração antes de fazer educação física. Cursei por 2 anos, 2 anos e meio. Trabalhava numa empresa de administração. Isso foi muito legal porque no meu primeiro ano na faculdade de administração eu já consegui estágio. Então, poxa vida, já tinha essa dinâmica e era uma empresa que não efetivava estagiários. Eu fui o primeiro estagiário a ser efetivado na empresa. Então, isso... E aí as pessoas falam assim, você tem muita facilidade na vida. Não é, a gente cria essas possibilidades e aí vai abrindo cada vez mais portas. Então, eu sempre tive essa característica e eu só fui entender mais para frente que isso era uma habilidade
E hoje eu tento criar produtos em cima dessas habilidades para poder ter os meus êxitos, né? Ter o meu desempenho, a minha eficiência. Então, Feijão, eu só fui trabalhar com vôlei efetivamente depois de formado, eu não fui trabalhar antes. Então, eu tinha muitos técnicos que eu conhecia ali, na verdade, poucos, próximos a mim. Então, quem me deu realmente um direcionamento, uma oportunidade, foi o Paulinho de Tarso, que é o técnico que eu trabalho hoje, que somos amigos desde a época do colégio, e jogávamos juntos nas quadras da prefeitura, e ele é mais velho que eu, 4, 5 anos, e ele ia me buscar em casa. Não só ele, mas Davi também, é um grande amigo. Os caras iam me buscar porque eu tinha uma qualidade ali, um potencial, mesmo sendo mais moleque, para poder jogar com os adultos. Então, eu sempre estava com essa galera mais velha. A gente entrevistou o Paulinho algumas semanas atrás, falamos de levantamento, especificamente de levantamento, mas a gente falou bastante do nosso time da faculdade. A gente jogou na faculdade junto, né? Eu, você e ele. E o Paulinho realmente, no começo lá no seu começo, no Finasa, foi alguém que era um grande norte, né, na sua carreira de técnico mesmo. E você esqueceu de citar aí que a gente trabalhou junto na FMU, pô. Que isso? Ah, sim, exato. Mas era uma vez por semana. Desculpa te cortei de novo, mas ia chegar nesse processo. Quando você falar dos meus mentores, né, para poder escolher ser técnico, e aí depois comecei a trabalhar com vôlei, e aí sim, mas antes de trabalhar com vôlei não tinha nenhuma referência específica. Sempre gostei de esporte. Então, e eu nem tinha, na verdade, esse pensamento de ser técnico de vôlei. Eu queria trabalhar com a preparação física e conhecer cada vez mais, ter a oportunidade de trabalhar com isso. Então, se você me permite, dentro dessa trajetória, eu trabalhei com futsal, eu trabalhei com atletismo. Meu primeiro trabalho em educação física foi como professor de atletismo, Peter, no Alphaville Tênis Clube. Que bacana. Eu fazia estágio de natação com o Paulinho, que era professor de natação, porque na transição de administração para educação física, eu comecei eu falei, mas eu preciso trabalhar com isso, E aí eu pedi demissão, eu fui o primeiro estagiário a ser efetivado, e o primeiro estagiário efetivado que pediu demissão da empresa em 1 ano. Então, mas graças a Deus eu tinha uma segurança financeira, eu falei com a minha mãe, Dona Sônia, que me deu sempre a educação, o estudo, né? Grande parceira nossa, né, Feijão? Ensinou bastante pra gente. A Sônia é minha segunda mãe, pelo amor de Deus. Tia Sônia, um beijo. Te amo, tia. Então, eu tive essa oportunidade de poder escolher, não ter a obrigatoriedade financeira de estar ali com dinheiro. Então, eu falou assim, se é o que você quer, e eu sempre acreditei que você tinha mais viés para o esporte do que para a administração, mas respeito você. Então, nesse respeito, eu falei, então vou buscar esse espaço. Fui começar a dar aula de natação, e aí conheci um outro amigo, que o Feijão também sabe quem é, o Odair Prata, que é um cara do atletismo, e aí ele falou assim, ô Neguinho, você tá trabalhando aqui com natação e tal, mas você ganha quanto? Eu falei, não, sou estagiário, não ganho nada. Eu tenho um estágio para você se interessa? Eu falei, ué, não tô ganhando nada, o que eu tenho que fazer? Atletismo. Eu falei, não tenho experiência com a modalidade, sei correr, tenho alguma coordenação e no primeiro ano de educação física você tem atletismo. Então, conversei com os professores da faculdade, falou, não, você vai se dar bem e tudo mais. Então, foi a primeira turma de atletismo dentro do Tênis Clube de Alphaville. Comecei com uma turma muito heterogênea. Tinha um menino de 6, um de 8, um de 11, um de 14 e um de 16. Neto do Antônio Hermínio de Moraes estava lá comigo nessa época. E aí, no final desse estágio, porque era um programa de 6 meses, e eu fiquei 8. Eu consegui o primeiro renovação, mas depois a própria faculdade não quis renovar nesse estágio. E aí eu tive que sair, e eu saí com 40 alunos. E eu não tinha material nenhum, eu tinha um campo, e eu fui montando estratégias para poder estimular a molecada. E aí
E aí a galera se divertia, a molecada se divertia. A gente participava de alguns eventos, festivais de atletismo, mas como preparador físico, na minha formação, foi um ganho sensacional, porque o repertório motor do atletismo, e a gente fala muito sobre isso hoje em dia, é uma situação que a gente já via, que as crianças estavam tendo dificuldade em repertório motor, porque já estava começando esse fenômeno dos pais serem mais restritivos, não permitir que as crianças andassem tão sozinhas, principalmente na comunidade de Alphaville, né? Que legal, muito bom. E aí, em algum momento, o voleibol apareceu para você como técnico, né? E aí eu queria te perguntar agora sobre alguma coisa mais específica sobre voleibol, se me permite. Claro. Vamos lá. Luizão, quais são os pilares, os conceitos mais importantes no seu trabalho, tanto do ponto de vista técnico, tático, quanto dos aspectos extra-quadra? Como é que você entende o jogo de voleibol? Você que trabalhou bastante tempo com base, quais são as principais diferenças entre base e o adulto? Você também trabalhou com adulto profissional, seleção nacional. Então, como é que, na tua cabeça, o jogo de voleibol se constrói? E não só do ponto de vista técnico-tático, mas também outros aspectos que você julga importantes. Aí eu tenho que entrar no meu amigo do coração, meu irmão Feijão, porque a gente veio construindo isso. Na verdade, eu vim acompanhando a trajetória dele e vim construindo isso junto. Nos cursos que nós demos, ele falava muito sobre esses pilares, mas muito antes de entrar em aspectos técnicos e táticos, a gente entra no ser humano, porque a gente trabalha com o ser humano. E aí independe, Peter, se é iniciação ou se é adulto, se é profissional, se é universitário. Quando você tem conceitos e pilares, filosofia e cultura de trabalho, serve para qualquer lugar que você esteja. E isso eu uso não só porque a gente trabalha com pessoas, mas a formação de equipes do desporto, mais a equipe de trabalho. Então, a gente tem estudado muito o meio corporativo. E acredito que o Bernardinho, que a gente ouve muito falar sobre esses conceitos e tudo mais, começa muito antes. Porque a gente, quando vai trabalhar com criança, a gente forma a criança, mas principalmente o pai. O pai do atleta é fundamental. E quando a gente vai trabalhar com ex-atletas, master ou mesmo profissionais, quanto mais claro estão esses conceitos, porque as pessoas seguem os nossos exemplos e não o que tanto a gente fala. Então, se você é um exemplo de determinação, um exemplo de tem essa cultura forte, naturalmente, isso eu percebi estando num país de línguas que eu não dominava, e eu fui aprendendo no decorrer, e as atletas da base me ajudaram muito, porque as atletas adultas, vai pro treino e a coisa anda. Mas na base, elas têm esse carinho. Eu falei, eu vou aprender muito mais com vocês, eu vou aprender, ou melhor, vamos aprender de forma igual. Eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu vivi no voleibol, mas principalmente o meu amor pela modalidade. E vocês vão me ajudar a como me comunicar com vocês. Porque aqui no Brasil a gente já estava numa zona de conforto em relação à comunicação e as estratégias já estavam acontecendo. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu consegui colocar uma situação de cultura esportiva. E só que trabalhar numa outra cultura, num outro país, isso é muito diferente, né? Pelo menos deveria ser diferente. E aí acontecem os brilhantismos. Mas, como você falou, para mim os aspectos técnicos, claro, controle de bola, isso é fundamental. Agressividade. Então, assistindo a conversa de vocês com o Nicola, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo durante o Sul-Americano de Clubes, o ataque é uma coisa importante. Então, e para o latino, a gente adora isso, né? Atacar, atacar, atacar. Então, uma das nossas discussões era, eu aprendo para jogar ou eu jogo para aprender? A gente hoje entende que o jogar para aprender é mais prazeroso e o reflexo disso, ou as transições são mais rápidas. E nesse sentido, e aí você vai tirando os vícios, alguma coisa, vai colocando algum outro conceito técnico que possa ajudar no tático. E formação de equipes. Acho que esses são os pilares mais importantes para mim.
Respondi? Respondeu. Poxa, Então tá bom. 100%. Eu costumo dizer, quando eu falo muito de base aqui, né? Que quando a criança vai jogar basquete pela primeira vez, o que é a atração do basquete? O que faz a criança sentir prazer no basquete? É botar a bola dentro do cesto. O que é no futebol? Eu nunca vi uma criança chegar para jogar futebol e falar assim, eu quero ser quarto zagueiro. Não, quer fazer gol. Que é o legal é fazer gol. E no vôlei é botar a bola no chão. Então, o que você diz, o Nicola falou, eu sempre falo, professora, aqui vai um insight, né? A gente precisa colocar ataque em todos os nossos treinos. Precisa ter ataque, mesmo que o objetivo principal do treino não seja ataque, você mais uma vez agora confirma isso pra gente, né? Você precisa ser agressivo, a maior parte dos pontos é feito com ataque. Então, precisamos ter ataque, precisamos colocar. Você imagina, eu aprendi a jogar vôlei, eu não sei quantas aulas eu fiz que era só toque e manchete, o braço ficava até vermelho, de tanto que só fazia toque e manchete, não jogava, era controle de bola sem jogo, nenhum tipo de competição. Tem que aprender para depois jogar. Ó, tem que ter resiliência, viu? Para voltar e depois jogar. Eu acho muito legal isso daí que você fala sobre a agressividade e a formação de equipes. Muito legal. E eu queria te perguntar agora, há quanto tempo você já está trabalhando com voleibol, Luizão? Como técnico de voleibol, eu estou desde 2008. Mas eu tive transições porque eu trabalhei em todas as funções possíveis nas categorias e nos times que eu trabalhei também. Legal, então envolvido com voleibol já faz aí mais, né, faz bastante tempo. E aí a minha pergunta é a seguinte, quando a gente está no começo, você se inseriu, trabalhou em vários esportes, várias modalidades, e aí voleibol. E aí a gente sempre tem algumas, como a gente falou dos pilares, você falou aí do controle de bola, da agressividade no ataque e a formação de equipes. Mas quando a gente está lá no começo, a gente vai estabelecer uma linha de trabalho que ao longo do tempo sofre alterações, conforme a gente vai tendo outras experiências. E aí eu queria perguntar para você, o que mudou na tua cabeça no início da tua carreira envolvido com o voleibol e de lá para cá? O que você faz hoje que você não fazia antes? Ou o que você não faz hoje que você fazia antes? Tudo. Eu estou há 21 anos trabalhando efetivamente com voleibol. Como eu falei para vocês, eu tive a grata possibilidade, mas também por opção, Peter. Porque eu, só saindo um pouquinho da pergunta efetiva para poder chegar, contextualizando, eu achava que para poder trabalhar com o vôlei profissional, o vôlei adulto e tudo mais, eu precisava ter realmente a experiência. Então eu tinha que passar por todas as funções. Eu só não fui roupeiro. Então hoje tenho amigos técnicos de voleibol que foram roupeiros. Eles organizavam um ginásio e arrumavam os uniformes para as meninas. E são técnicos de voleibol. É isso, né? Então, eu comecei como a gente chama de auxiliar de treinamento, que é o famoso braço. Eu comecei nessa função, fui passando por preparação física, por assistente técnico, estatístico, até chegar nessa situação. E eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as categorias, nessas funções. Principalmente de preparação física e técnico, eu fui técnico em todas as categorias. Eu só ainda... Como o Paulinho fala que ele foi campeão em todas as categorias, eu não tive a oportunidade de ter sido campeão no Sub-19, no Sub-15. No Sub-15. Das 5 categorias de base que a gente atua, e masculino e feminino. Aí tá o diferencial. Mas, aquilo que a gente tava falando, né? A gente veio de uma geração que era muito tecnicista. E aquilo que a gente falou, que eu falei no começo, né? Aprendo para jogar ou jogo para aprender? Então a gente era do aprendo para jogar. Então começa ali na estafetinha, para ter um olhar mais analítico, a galera tudo no paredão para poder ajustar a perna e braço de recepção, ou de manchete e toque, ataque na parede para depois atacar efetivamente para poder entrar no jogo.
Só que eu percebi isso mais, e para mim, eu trabalhei 14 anos no masculino em um colégio aqui em São Paulo, e ali era o meu laboratório, né? Porque eu via nas categorias de base que eu trabalhava, já trabalhava em Osasco, e tentava fazer essa transferência de trabalhar e adaptar para a categoria de base. Porque a gente não teve, e eu fiz a pós-graduação, depois de me formar em educação física, eu fui para curso de extensão em voleibol, pós-graduação em voleibol, treinamento desportivo, para poder criar uma concepção de treinamento. Mas, nas agremiações onde eu trabalhei, em Osasco e principalmente GRB Barueri, nós tínhamos grupos de estudos onde a gente desenvolvia conhecimentos sobre o esporte e aí cada um trazia para sua realidade. E isso foi fundamental para mim na formação. Então, hoje, efetivamente, e depois da pandemia também, a gente teve uma discussão que a gente precisava encantar para poder trazer novamente as pessoas para o esporte. Claro que a pandemia fez com que a educação física desse uma alavancada, porque estava todo mundo atrás de saúde, principalmente. Então, o esporte era um fator prazeroso e que poderia agregar a saúde de forma indireta, mesmo sendo direta, porque a atividade física, o movimento e assim por diante, facilitaria isso. Então, a gente precisava encantar as crianças, que as crianças permanecessem na nossa modalidade, porque a evasão do esporte hoje em dia pela criança é muito grande, pela oportunidade de estímulos. Então, a gente precisa sempre incentivar. E aí, a relação com pessoas, é isso que eu mais valorizo. Eu gosto muito de pessoas. Posso só fazer um parênteses aqui? Eu achei muito legal a sua fala de encantar. Eu achei muito legal. E a gente sempre fala aqui, né? O Peter sempre fala por que o seu aluninho vai para a aula de voleibol. Por que ele volta, né? Na verdade. Por que ele vai e por que ele volta? Porque ele quer jogar. Né? E só fazendo a referência ao que você falou em relação a aprender para jogar, jogar para aprender, tem uma enorme diferença aí. Então, você que é professor, que está dando aula numa escolinha, categorias menores, que você é responsável por iniciar o ensino de voleibol a um grupo de pessoas, as pessoas vão voltar não porque ela aprendeu a fazer o fundamento direito, mas porque elas vão voltar porque ela se divertiu, porque ela se encantou, como disse o Luiz. Então, se encantar passa muito por jogar o jogo, porque o legal do esporte é jogar o jogo, né? Não é fazer manchete na parede. E qual jogo? E qual o jogo? Às vezes a gente fala, jogo, né? às vezes a gente fala de jogar o jogo, e aí a gente tá com um bando de crianças de, sei lá, 8, 9 anos, e você vai colocar um 6 contra 6 na quadra toda, esse jogo não vai ser prazeroso, porque vai ter um monte de erro de saque, por exemplo, e aí quando não erra o saque, ninguém chega na bola para passar e fica um jogo monótono e chato. A gente precisa lembrar do conceito do jogo possível. Qual que é o jogo que é possível para aquele grupo que eu tenho na mão? Qual é o tamanho da quadra? Qual é a quantidade de pessoas na quadra? A gente quer maximizar o tanto de toques na bola. Então a gente precisa ter essa, não sensibilidade, mas essa sensibilidade também, mas essa competência de fornecer, exatamente, de fornecer o jogo que é possível para aquela criança, que seja desafiador, mas que seja executável, para que ela tenha o prazer de tocar na bola, de errar, de acertar, de competir, de ganhar, de perder. Olha quanta coisa que a gente aprende, né? E aí não é o mesmo jogo para todo mundo, né? Perfeito. Professor, você que está assistindo a gente aí, volta no episódio anterior que a gente gravou com o Fábio Durigatti. E veja lá o que ele falou sobre o mini voleibol. Mas legal. Isso aí eu vou deixar aqui esse gancho para a galera ir lá. E já que nós estamos, exato, e já que nós estamos falando sobre o conhecimento, aí eu quero te perguntar, Luizão, como que você estuda? Qual é a sua rotina de estudos? Onde que você gosta de buscar conhecimento? Quais os canais, os meios que você estuda? E a gente sabe que nenhum profissional de sucesso chega lá sem ser competente. E na nossa área, especialmente, no nosso esporte que vive mudando, a gente se orgulha de dizer que o voleibol passa por transformações constantes, e aí
tem uma metodologia de ensino, ou o jogo está mudando lá no adulto, no profissional, no nível de seleções, e aí daqui a pouco começa a ter essa transferência para a base. Se a gente parar de estudar, a gente vai dar treino como se dava treino na década de 70, na década de 80. Como é que você estuda? Você que é um profissional de sucesso, quais são os seus meios de estudo e qual que é a sua rotina de estudo? Conta pra gente. Peter, eu primeiro tenho que dar o crédito para você, porque eu assisto bastante esse podcast de vocês desde antes de estar aqui no Ataque e Defesa, do nosso amigo Rafael Tizan. Mas eu ouço bastante vocês, e esse lance do ataque, por mais que já estivesse, tem muita coisa que já entrou no nosso conceito, mas a gente não sabia explicar ou não sabia verbalizar. Então, dentro daquele pensamento de jogar para aprender, e a experiência que eu tive no colégio, e depois trazendo, porque a mesma experiência que eu tive no colégio, eu fui colocando de forma diferente, com aspectos diferentes, para as categorias adultas e até chegar no Master. E aí eu percebia que a resposta de quem estava participando da atividade era sempre positiva, saía com esse gostinho de quero mais. Então eu tenho que agradecer você, porque você contextualizou um pensamento que não estava teorizado na nossa cabeça. Então, hoje, claro, eu vou falar para vocês que eu estudo muito mais pessoas do que conceitos de voleibol. Mas, aí, quando o Feijão foi para os Estados Unidos, e esse era o meu pensamento, por quê? Desde quando eu me formei, eu continuei estudando. Eu fui fazer, como eu falei, eu fui fazer a pós-graduação, fui fazer curso de extensão e tudo mais, não só do voleibol, mas de todas as modalidades que pudessem agregar. Então, eu tenho alguns, como você falou, agora sim, o Feijão, vem alguns mentores, né? Eu tive contato com muitas modalidades, então eu tenho que falar que as trocas, eu tinha um grupo, Peter, que era da USP, e tinha o Everson Índio, que é do levantamento olímpico e do judô. Eu tinha Ai, caramba. É que Guilherme Homem-Fera. Não, o Homem-Fera trabalhou com a gente no vôlei e tudo mais, mas tinha um filho, né? O Leandro, né? Filho, eu vou pedir desculpas aqui, que me falhou o seu nome, que ele ficou tanto no apelido, então que... Mas o Guilherme Homem-Fera, o Marcos Paulo Itu, mas o filho, por exemplo, o Peter, ele era um atleta de salto com vara. Os aspectos coordenativos do salto com vara, bicho, é outro, a gente nem tem ideia. E com o basquete, o Leonardo Cursino. Então a gente, na verdade, tinha um grupo na época, eu trabalhava em Osasco e tinha esses preparadores físicos, e a gente se juntava porque eles moravam, todo mundo ali com 25, 28 anos, mas eles moravam numa república ainda. Então a gente ia fazer o meeting da preparação física. Cada um da sua modalidade. Tinha um amigo nosso que trabalhava com futebol no GRB também. Teve aquele Grêmio Barueri, que tinha um pouco de grana, conseguiu chegar em final. Então, a gente tinha, tinha muita gente, tinha gente da gestão. Então, a gente se juntava, fazia exercício de LPO, de atletismo, falava sobre trocas de características e técnicas e métodos de preparação física, mas sobre todos os métodos de aprendizagem, métodos psicológicos. E tomava ainda, cara. Então ainda tinha era o encontro, mais ou menos como a gente tem um grupo hoje do vôlei, chama Boteco do Vôlei, que são vários técnicos de vôlei, e quando a gente se encontra, tem que beber para poder entrar as coisas na cabeça. Não estou fazendo apologia ao uso de álcool e tudo mais, mas dentro das relações e sobre várias culturas, a mesa é um fator de aproximação. E todas as culturas têm isso. E aí eu, abrangendo os estudos, hoje eu estudo Vedanta, que é um estudo indiano, milenar, é outro patamar. Mas faz parte dos meus estudos, dentro de entender sociedades, pessoas e filosofia de vida. Cara, você falou duas coisas que me deixaram muito
me marcaram muito. Primeiro é estudar pessoas, e a gente sempre fala que, e o Feijão fala muito mais do que eu, que tudo começa e termina na liderança, né? Everything rises and falls on leadership. A gente fala em inglês, né? E uma outra questão que você falou aí, que me deixou bastante marcado, é a riqueza desse encontro, né, com profissionais que trabalham em diferentes modalidades. Eu fico só imaginando a riqueza das informações. E, pessoalmente, eu acredito que as disciplinas de atletismo deveriam ser obrigatórias, independente da especialização que você vai ter como profissional de educação física, porque os coordenativos que a gente tem na disciplina de atletismo, na faculdade, os aquecimentos que os atletas do atletismo têm, são fundamentais para todas as modalidades. Então, eu só queria deixar essa dica e esse insight que você trouxe, Lisão. Professor, se você conseguir incorporar, professor e professora, se você conseguir incorporar os coordenativos, os educativos do atletismo em qualquer que seja a sua modalidade, você vai ter os seus atletas com uma consciência corporal, um domínio corporal muito maior. E o atletismo é uma das que a gente chama das modalidades doadoras, né? O atletismo, ginástica, judô, natação. Aí são as 4 modalidades doadoras que, qualquer que seja o esporte que você participe, se você tiver alguma vivência nessas 4 modalidades super globais, né? Você vai ter aí um futuro mais promissor na sua modalidade. Muito legal. Boa, boa. Manda ver, Eu não queria... Feijão, se você me permite, dentro da formação do atleta, e aí nos Estados Unidos vocês têm essa vivência um pouco maior, e acho que a sociedade dá essa possibilidade, não para todos, mas para alguns que têm essa capacidade, de participar de uma modalidade coletiva e de uma modalidade individual. Acho que na formação do ser humano é fundamental. Aqui é muito... As pessoas que têm essa oportunidade de participar de várias modalidades e de querer participar de várias modalidades ainda é um pequeno... é menor. Porque depende da região onde você está, depende do seu estado, depende da condição financeira dos seus pais, enfim, N fatores. Mas a gente não vai pensar nos problemas, a gente vai pensar nas soluções. Dentro da criação de um repertório motor, mas principalmente, que vocês falam bastante, e eu acompanhei a conversa de vocês com o Fábio Correia, com o Zé Elias, com diversos técnicos, que falam sobre a tomada de decisão, e quando eu falo sobre estudo das funções, das capacidades, eu estudo e quero entender bastante como é a tomada de decisão dos atletas. E aí eu entro nas biografias, né? Do Djokovic, mesmo dos técnicos Guardiola, Phil Jackson e assim por diante. Como criar esse ambiente, que é uma coisa que o Peter fala bastante, como criar esse ambiente propício para que a tomada de decisão seja a mais eficiente para aquele momento. E aí a gente vem falando dos franceses que vêm fazendo aquela largada toda torta, o toque-ataque, as resoluções de situações, e aí a dinâmica ecológica, tem vários outros, né? Então, eu vou falar que eu contribuo muito menos do que absorvo em relação às discussões. Mas é outra discussão que a gente vai entrar depois. A gente poderia ficar falando os meios e métodos que a gente estuda e por que a gente estuda e quais são os detalhes de cada um, a gente poderia falar aqui por séculos. Mas vamos evoluir na nossa conversa aqui. Luizão, em certo momento você também criou uma empresa de serviços relacionados ao voleibol que chama P6 Voleibol. E, eu acompanhei desde o marco zero dessa empresa, mas eu queria que você contasse para a gente como que surgiu essa ideia de formar a P6 e quais são os serviços que essa empresa fornece aos clientes. Legal. Eu acho que em 2014 e tudo mais, eu tinha essa vontade de primeiro devolver ao esporte o que o esporte me deu. E dentro
das associações, colégios, empresas que eu estava, tinha os seus objetivos específicos. Então eu tentava introduzir o meu pensamento, mas não vou dizer que conflitava, mas cada instituição tem o seu objetivo específico que não eram estritamente os meus. E eu respeito muito as instituições que me abriram portas para colocar as minhas ideias ou não, porque para você ter uma ideia baseada em qualquer situação, depende, você vai querer mudar, Então, eu falei, preciso criar uma possibilidade. E eu tinha um grupo muito grande próximo a mim. Peter, acho que eu fui um dos únicos técnicos universitários que tinha 3 assistentes. Fala aí, Feijão. Começou, era o Tauê Nascimento, o Ricardo Carvalho e o Adriano. Você tem certeza que você estava no Brasil? Trabalhando com universitário no Brasil? No Brasil. E eles aceitaram essa... Eu estava na engenharia Mackenzie, tem que mandar um abraço para o Felipe Soares, que era o presidente na época, e abraçou essa ideia que foi importante para a gente. Mas a gente, no universitário aqui, a gente dava 8 treinos por semana. Então tinham 4 equipes. E a gente conseguiu trabalhar com 70 atletas. Porque a gente tinha a equipe principal masculina e feminina, e agregava novos atletas e ia fazendo essa retroalimentação com quem já estava lá. Então, quem entrava, claro, dependendo do nível técnico onde tinha participado, já entrava para o time principal. Mas dos outros que queriam aprender um pouco mais, então a gente criou um ambiente e criou uma liga para eles poderem participar e se desenvolverem dentro do universitário. Então, a P6 começou aí, que eram essas 4 pessoas, né? Eu e mais 3, mais o Feijão e o Rodrigo da Mata. Então, 6 cabeças pensando num negócio para poder crescer. E o Feijão diretamente não podia, porque ele já estava fora do país, mas ele ajudava na mentoria, na construção, quais eram os caminhos que a gente podia compor. Mas eu olhei muito para o formato das academias americanas. Como que a gente podia fornecer esse serviço. Então a gente pensou em montar na quadra, mas aluguel e tudo, não tinha investimento. E aí foi o momento que apareceram as arenas esportivas de areia. Então, mesmo trabalhando na quadra, eu tinha essa possibilidade de trabalhar na areia. E aí essa parceria foi positiva, porque eu era um B2B, e aí no empreendedorismo eu comecei a estudar sobre isso, entender como é que faz negócios, contratos e assim por diante. Errei bastante, mas a ideia era essa. Então a gente hoje trabalha com iniciação para jovens, né? Então começa de 10 a 16 anos, aí depois iniciação e avançado, ou intermediário ali, porque o avançado seria o atleta, quem já jogou em nível superior. Então, o nosso pensamento é iniciação e intermediário. Se vai para o avançado, aí é outra proposta. Criança, adolescente, adulto, e aí, beleza. Eu como trabalhava já com alguns atletas profissionais vieram me perguntar se eu fazia a preparação durante o período de transição, né, nas férias deles, para poder manter condicionamento físico, técnico, nada tático, porque era mais individual. E o condicionamento na areia. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais, né, o Luiz Elian, a Fabizona, Fabi Claudino, a Dani Terra, o Gabriel Silva, que estava jogando no Suzano nessa última temporada, o Lucas Eniguessan, que também é um atleta profissional. Então foram aparecendo para mim indicações de profissionais que vinham agregar isso. Isso foi importante. Um menino que veio do Chile, Luiz Martim, ele veio do Chile para poder passar 2 semanas comigo. E antes de eu ir para o Peru, isso para mim também foi uma iniciação. Eu já estava pedindo isso para o Astral. Então ele me enviou uma língua espanhola para poder ter o primeiro contato antes de sair do país. Então... Muito bom. Espetacular. Bom,
Cara, eu sou fã da P6, né? Participei diretamente aí do começo e ainda participo como conselheiro, talvez mentor, sei lá. Mas qual que é o objetivo a longo prazo desse seu projeto? Aí vamos falar para a parte empreendedora, Feijão. A gente queria ser uma das maiores escolas de voleibol, tal qual a gente vem. Um dos caras que eu conversei bastante, conversei um pouquinho com o Fábio Dorigatti, mas conversei muito com o André Miller, né? Da Núcleo Vôlei, que você também mentorou. E entre Nitro Vôlei, que a gente estava desde o início com os meninos lá, né? Eu queria me tornar uma das escolas referências de vôlei. Mas no empreendedorismo você precisa estar mais ativamente próximo a isso. Então, para iniciar realmente com a P6, eu pedi demissão do Alphaville, onde eu coordenava, e a gente conseguiu lá um negócio muito legal, que eu comecei com 14 alunos, Peter, e em 3 anos pós-pandemia a gente foi para 350 e mais lista de espera. Depois de tudo isso que você falou, de todas essas experiências, eu já não estou mais surpreso, que começou com meia dúzia de gato pingado e terminou com 50 mil. Mas beleza, vamos nessa. Não quero sair do assunto mas eu falo demais mesmo, hein? Desculpa. Então, mas foi importante porque o meu gerente do ATC, do Alphaville, ele deu nós éramos em 2 técnicos que trabalhavam com a base, e ele falou assim: vou dar 6 meses para vocês. Ao final, isso antes da pandemia, ao final desse processo, se as escolinhas, o benefício das escolinhas é ter equipes competitivas. Mas se vocês não crescerem em escolinhas, eu vou mandar um de vocês embora. A gente que não é. A gente não gosta. É exatamente isso que eu ia falar. Ela liderança. Ela liderando. O Feijão ali tá super feliz com os aspectos da liderança aí nessa história. Existem vários tipos de liderança. A gente que é do esporte não gosta de desafio. Eu falei, quanto tempo a gente tem? Só que iniciou a pandemia e aí eles mandaram um menino embora já, que estava mais tempo que eu no clube. E continuaram comigo. Então eu tinha que sozinho. Tinha mais de um professor de vôlei, mas ele trabalhava só com o Master pela manhã, o Edson. E estava lá há muito tempo. Ele já tem 30 anos no clube, mas ele não trabalha com as categorias de base. Ele trabalha com base no clube IP. Enfim. E aí ele chegou para mim e falou assim: Luiz, agora o desenvolvimento tem que ser com você. Eu falei, tá bom, não tem problema não. Então eu abracei isso. E ao final desse processo, só para poder ser mais sucinto, Peter, quando eu pedi demissão, estávamos em 3 professores já. Eu já tinha contratado mais 2, o Rodrigo da Mata e a Isabelle, para poder trabalhar. A Isabelle foi uma atleta do Bradesco que estava fazendo estágio nos núcleos não, eles chamam de CAD, né, que é a iniciação esportiva para criança, é como uma creche esportiva dentro do clube, todo clube tem. E a Ana tinha sido atleta de vôlei e eu consegui puxar a Ana para poder trabalhar, e ela era estagiária, se efetivou como técnica de vôlei, tá lá. Hoje quem coordena o Alphaville Tênis Clube é a Agnes, estava no Pinheiros, né? A Agnes. Então, o processo continua crescendo. Mas eu queria colocar isso também na minha escola. Eu falei, se eu conseguir fazer isso num clube que é fechado, não tinha ninguém de fora, não era aberto ao público. Eu falei, eu preciso conseguir fazer isso na minha escola. Só que eu sempre tive o olho, Peter, para o vôlei competição profissional. Eu sempre tive essa viés de poder trabalhar. E sempre me desdobrava. Só que no empreendedorismo não tem como você fazer isso. Você tem que ter foco. E uma das coisas que a gente fala, né, os grandes empresários, eles falam sobre isso. Você precisa de foco. As coisas só crescem quando você coloca energia ali. Se a energia fica dissipada, não vai conseguir desempenho ótimo. Desempenho ótimo não. Desempenho máximo em nenhum dos dois. O desempenho ótimo depende da sua dedicação. Então eu tenho essa premissa mas eu tenho objetivos grandes. Então quando eu fui para o Peru, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez como profissional de uma equipe de um sul-americano de clubes. Esse foi uma dos pensamentos de ir para essa direção. Então vamos falar do Peru. Vamos falar do Peru.
Daqui a pouquinho, mas eu tenho uma curiosidade, mas segue aí. Só para finalizar com o pensamento do Feijão, ela falou qual é o objetivo da P6. Eu ainda quero, sim, colocar mais energia, mas hoje em dia eu estou muito mais na formação de profissionais para dar. Por isso que existem muitos profissionais que dão o seu nome para aquela escola. Mas o meu pensamento era, desenvolvendo o núcleo vôlei, era esse, de não ter o meu nome, e sim ser uma instituição que agregasse profissionais que pudessem difundir o voleibol com os nossos pensamentos, com as nossas premissas. Então, nesse pensamento, o Feijão participa demais, porque ele é um fomentador da estrutura da P6. Então, ele cede, né, o curso dele de formação de profissionais para que os técnicos da P6 continuem se aprimorando, conhecendo mais, mas tudo isso dentro de né, não é nada de graça, né? Ele tem que demonstrar que merece receber esse benefício de poder, senão ele pode buscar e pagar o valor cheio, naturalmente. É assim. Muito bom, muito bom. E aí você falou pra gente da tua experiência lá no Peru, e você tocou nesse assunto, e eu queria, depois de a gente entender essa sua carreira brilhante, surgiu a oportunidade de trabalhar lá no Peru. Então, vamos falar dessa experiência internacional. Como é que foi essa experiência lá no Peru? Conta pra gente. Sensacional, sensacional. O meu primeiro pensamento, antes de sair do país, acho que fica também uma mensagem para os outros profissionais que têm a intenção ou não têm a intenção de como eu saio do país. Eu estou numa outra situação de vida. Em 5 anos eu estou com 50. Não que eu esteja velho demais ou novo demais, tudo mais, mas eu tenho uma família, tenho uma estrutura e já tinha uma carreira estabelecida aqui no Brasil. Então a primeira coisa que eu pensei é na pirâmide de Maslow. Eu preciso de segurança, eu preciso de saúde, eu preciso de alimentação, transporte e eu preciso dar segurança financeira para minha família, para que eu possa sair e buscar um sonho profissional, pessoal, em detrimento de estar mais tempo próximo da família. A minha filha está no momento adolescente, está com 16 anos. Então, essa fase da vida do jovem, as referências familiares é importante ainda, né? Enfim. Então, mas me lançar. Né? Aqui no Brasil, a gente tem dificuldade com línguas, a gente não tem o estudo de línguas nos colégios públicos, por exemplo, bem difundido. A gente não tem a oportunidade de falar com estrangeiros com tanta facilidade. Hoje, acho que um pouquinho mais. A minha irmã, por exemplo, tinha quadras esportivas e tinha uma colônia boliviana que frequentava lá. Mas eles tentavam falar português com a gente. E aí o brasileiro que não estuda línguas não vai ter a oportunidade de melhorar o seu ouvido, de melhorar essa prática. Então eu queria ter essa imersão, a oportunidade de ter a imersão numa língua, numa cultura, numa sociedade, mas principalmente entender como acontece essa situação. Vocês são precursores nisso aí, né? Já estão aí há algum tempo. E o Feijão sempre fala, né? Se você quer vir para os Estados Unidos, por exemplo, para trabalhar, esse é um dos pilares fundamentais, é falar a língua. Pelo menos falar a língua. Então, como é que você vai trabalhar, né? E existem muitos profissionais, muitos países, né? A Alemanha está contratando, está abrindo vaga, mas aí ninguém divulga que você precisa falar alemão para trabalhar na Alemanha, né? Então, é importante realmente você estudar outras línguas. Eu sempre falo de pessoas que trabalham aqui, e não só no voleibol, mas vêm para cá, para os Estados Unidos, para trabalhar com outras coisas, até tentar a vida aleatoriamente e não estudam inglês. Que para mim cara, eu não consigo entender isso, como uma pessoa muda para um outro país e ainda quer sobreviver e se destacar sem falar a língua do local. Até acontece, tem algumas exceções que acontecem, sim, que as pessoas conseguem sucesso. Mas, para mim, cara, não cabe isso, cara, não cabe de jeito nenhum. A pessoa que quer se mudar para um país e tentar a vida num país diferente, com língua diferente, tem que necessariamente aprender a língua. É o mínimo, cara, é o mínimo. Então, você que
está nos assistindo aí, se você quiser tentar vir nos Estados Unidos ou na Europa ou num país de língua espanhola, aprenda a língua, pelo menos o básico, antes de você ir. É claro que o desenvolvimento é quando você está imerso, que nem disse o Luiz, mas tem que aprender o básico. Então, meu bordão cabe, né? Estuda, menino, estuda, menina. Sem dúvida. Cabe em muitas situações. Vai lá, Luizão, você estava falando do Peru. Conta aí, continua aí. Não, se vocês me permitem, pegando esse gancho, alguns técnicos, e a gente estuda esses técnicos, né, de todas as modalidades, mas o Guardiola, o Klopp, entre outros brasileiros, o Percy, desculpa, tem um técnico que está agora na Coreia. Ele acabou de fazer grande Sanaê, Sanaê Ramírez. Não só isso, ia falar do Sanaê, mas é um outro feijão que ele fez um draft na Indonésia agora também. Mas o Marco Aurélio está na Turquia. Então tem vários expoentes que não estão na grande mídia, né, ou na mídia mais expositiva de técnicos que estão trabalhando. Tem muitos brasileiros trabalhando fora. Né, o Léo Portaleone, que está na Suíça, por exemplo, que foi com o Romeu Beltramelli. A gente tem o César Douglas, que está voltando para o Brasil, que estava fora muito tempo. O Francoviac também, grande Marcelão Francoviac, que está de volta à seleção brasileira. Muitos profissionais mesmo. Eu que está saindo. A gente teve o próprio Bernardo, o Rubinho, que trabalharam fora também. Muita gente. O Zé Roberto, muitos anos na Turquia. Paulinho e o Claudinho, que estão aqui nos Estados Unidos. Claudinho e Paulinho, que estão aqui nos Estados Unidos. Juba, tem muita gente. Pode falar de um monte. Muita gente. Mas pensando, o Juba, na entrevista com vocês, ele falou, né? Eu queria aprimorar o meu inglês para poder... para ter essa oportunidade melhor. Mas duas coisas. A primeira é você ter três coisas. A primeira é você ter a oportunidade de se imergir numa cultura e numa língua e pegar as nuances. A segunda coisa, quem sou eu para chegar num país e não ter o mínimo de, eu vou colocar como humildade, de querer me comunicar com alguém e não me esforçar para falar a língua deles. E a terceira coisa, que na nossa função como líderes, profissionais de uma modalidade, eu quero inspirar pessoas, eu quero incentivar pessoas, eu quero mostrar o meu amor. Como é que eu não vou me comunicar com essa pessoa? E aí, claro, e assim, a gente tem o privilégio de aonde fala, eu sou brasileiro, todo mundo fala assim, mostra dente. Brasil, já tenta de alguma forma. Só que eu estou indo até o outro. Se eu estou indo até o outro, eu tenho que me abrir ao outro. Quando alguém vem na minha casa, a primeira coisa que eu faço é abrir a porta. Entre. Eu não me coloco na frente. Então, por humildade, para me comunicar e para ser melhor entendido, eu preciso tentar me comunicar de alguma forma. E isso foi uma porta, por isso que eu comentei com vocês aqui, mas agora falando diretamente, essa experiência no Peru foi enriquecedora demais para mim, porque eu consegui criar laços, né? Eu não vou falar pelas pessoas, mas eu vou falar por mim. O sentimento de recebimento e recepção das pessoas, para mim, o carinho que eu recebi foi enorme. Então, claro, a ferramenta esporte, voleibol, foi muito legal e tudo mais, mas, Peter, as pessoas me viam claro, eu estava numa instituição muito forte. Para quem está no Brasil, eu estava mais ou menos, que é um time de massa, o Flamengo ou Corinthians do Peru. Em relação à torcida, que é muito fanática, eles entendem muito do esporte, eles entendem muito de voleibol, até porque o voleibol foi uma ferramenta de desenvolvimento para a população peruana da década de 80, e agora eles vêm buscando essa situação novamente. Mas, para mim, foi... E
enormemente enriquecedor a abertura que o povo peruano me deu e me recebeu. Então, criei bons laços e grandes amigos lá. Tenho muito respeito pelo povo peruano. Que legal, muito bom. E agora, entrando numa fase nova, um continente novo, mais uma seleção nacional. Conta aí pra gente, para onde que você está indo e como que é a expectativa do trabalho lá nesse novo lugar, nessa nova casa. Mais uma vez, grato primeiro ao astral, né? A frequência, porque quando você está numa frequência positiva, as coisas vão se aproximando. Eu pedi isso, a oportunidade de trabalhar fora do meu país e poder desenvolver as habilidades. E estamos indo para o Camarões, né? Agradecer também ao Paulinho pela oportunidade, ele como técnico e diretor técnico da equipe, me convidou para ser o assistente e rapidamente, coisa de 5 segundos, eu falei sim, e não tinha como não ser, mas a oportunidade de conhecer um país que tem grande potencial técnico, vamos dar a nossa contribuição, conhecer uma língua e uma cultura, e eu sempre, até pela minha origem, né, étnica, ter a oportunidade de conhecer a África, de estar próximo ao berço da civilização, segundo os estudiosos geológicos. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade muito grata ter essa vivência aí, junto com eles. Desportivamente, concluindo, desportivamente, a oportunidade de participar de um campeonato mundial de seleções, né? Isso não... Poxa, aí sim. E estamos todos na expectativa de uma temporada de muito sucesso. Tenho certeza que vocês vão arrebentar lá em Camarões, arrebentar a boca do balão. Jovens, essa é uma expressão que a gente fala que deseja de sucesso. Só para colocar em contexto aqui, a gente está gravando esse episódio antes do Luiz e o Paulinho viajarem para Camarões. Esse episódio está indo ao ar e eles já estão lá. Então, só para colocar isso num contexto de num timeline cronológico, que as pessoas entendam. Então, já estão lá, estamos acompanhando o trabalho deles e com certeza vai ser de muito sucesso. Estaremos totalmente na torcida aqui. César Feijão Benatti, poderíamos ficar ouvindo os causos aqui, mas quanto tempo? Conta aí. Olha, se eu te falar quantas horas eu já escutei causos do Luiz, a gente ia ficar aqui até, sei lá, 2048. Mas poderíamos ficar aí 20.412 horas. Eita, 5 dígitos. 5 dígitos, hein? Ó, tá na prateleira dos 5 dígitos, Luizão. Você que acompanha aí o Set Point já entende que quando o Feijão fala 5 dígitos aí é porque o convidado é, porreta. Mas agora... eu quero 6 em 7. 6 em 7. Mas agora chegou a hora da gente conhecer. Pois é. Chegou a hora da gente conhecer e um pouquinho mais de perto a história do Luizão, alguns pontos aí mais pessoais. Então, vamos lá para a nossa série de 11 perguntas, o ataque e defesa dentro do ataque e defesa. E a primeira pergunta sou eu que vou fazer hoje, hein? Vamos lá. Preparado? Então, vamos lá. Conta pra gente um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Nossa, agora vocês foram profundos, né? Todos os momentos com a minha mãe, que é a minha grande referência, e Dona Sônia passa muito amor em tudo que ela faz. Ela foi a minha maior incentivadora do esporte. Então, eu em quadra, minha mãe torcendo por mim na arquibancada, até porque em arbitragem, ela ia para os jogos quando eu ia apitar. Então, talvez não seja um momento, mas todos os momentos que eu estive junto, perto da minha mãe, isso me fez crescer. Mas a minha família por todo. Opa, perdi o botão do mudo aqui. Muito bom, a tia Sônia é demais. Um beijo, tia. De novo.
A próxima pergunta, Luizão, é o nosso querido momento Nerdola, aqui é onde a gente fala de livros. Então, quais são os seus livros preferidos ou livros de cabeceira? Cara, vocês, todos os participantes aqui do Set Point Ataque e Defesa que referem livros, eu fico sempre muito ligado. Mas o livro de cabeceira, eu gosto muito do Transformando o Suor em Ouro, do Bernardo. 11 Anéis, do Phil Jackson. São livros que eu sempre recorro ali, não só pelas palavras, mas pela estrutura, trazer alguma coisa. Nesses últimos momentos, o Raise Above the Nets, porque eu... Eita! Até para melhorar a leitura e comunicação em inglês, eu tenho estudado bastante nisso, apesar que, para onde eu estou indo, o francês é a língua pátria, né? Língua pátria não, é a língua de Oficial. A língua oficial. Na verdade, de colonização, né? Porque a língua oficial é uma língua camaronesa e assim. Legal. Ó, então, tô estudando aos sobre camaroneses que estão nos assistindo, perdão pela nossa falha. Estamos todos aprendendo. Então, não é um ato falho quando você não conhece. Então, mas quero melhorar também o francês, mas vou me dedicar muito à língua pátria deles. Isso eu acho que é importante. Só para fazer referência aqui, ó, esse cara aí, o Peter, escreveu um livro que chama Rise Above the Net, que está em inglês, e você pode adquirir lá, indo no Instagram do Peter e acessando o link na bio, dá para comprar uma versão online. E na Amazon também, hein? Vamos lá, tá? Online também. Então vamos lá, próxima pergunta. No meu, viu? Opa, sem dúvida. Vamos lá, galera. Próxima pergunta, Luizão. E aí agora fique à vontade para mencionar quantos nomes você quiser. Você tem mentor ou mentores? E se sim, não precisa ter, mas se você tiver, quem é ou quem são seus mentores? Minha mãe, primeiro, não tem como, Sônia Regina, o César Benatti. Eu converso com muita gente, tenho muitos amigos, e eu estava vendo um podcast do Paulo Vieira com o Mano Brown, e eles falaram sobre fazer análise, né? Ter a situação com a psicóloga e tudo mais. E eu nunca tive psicólogo, nunca fiz análise, mas eu sempre tive muitos amigos. E nos momentos de maior dor, trocar essas experiências com quem já passou ou com quem não passou. Então, eu tenho o Alexandre Mora, que é meu cunhado, e é uma pessoa que eu acredito muito. Carolina Alice é uma amiga de longa data, uma amiga da minha mulher específica, mas que me ajudou bastante no momento de dor. A minha mulher, Betânia Sintra, Domingos, não tem Domingos, né? Mas eu coloco assim, Betânia Sintra é uma pessoa que eu ouço muito. Júlio Bispo é meu sócio em outras empresas, e um amigo que o vôlei me trouxe. Então, eu tenho... Grande abraço ao nosso amigo Julinho aí. Julinho, beijo. Grande Julinho. Mas eu tenho... E o beijo para a B também, esposa do Luiz, desculpa. E pro Ale. Desculpa, Feijão. Eu seria... Não quero... O Paulinho, é uma referência que a gente conversa bastante, troca muita ideia. Então, Peter, na verdade, as pessoas me encantam pela sua dedicação. Como o Ayrton Senna falava, eu não tenho ídolos, mas as pessoas que se dedicam, que correm atrás dos seus objetivos, principalmente sem passar por cima de ninguém, com valores muito arraigados, são pessoas que são meus mentores. E aí a possibilidade de trocar ideia com essas pessoas é fundamental. Então, eu não posso esquecer de uma senhora que me ajudou bastante no meu início, né, trazendo para o vôlei um pouco mais, a Irma Conrado, Irma Aida Conrado Agulha, ao Adroaldo, que já esteve com vocês aqui, também foi um parceiro muito importante. E acho que o Leonardo
Leonel Passerini, que é um técnico é um técnico brasileiro que morou na Argentina, foi atleta do Marcelo Mendes e agora está na Espanha. É um irmãozão meu. E aí vou ficar abrangendo muitas coisas aqui. Então, agradecer a todos. Ao Boteco do Vôlei, porque ali tem vários mentores que a gente sempre conversa bastante. Então, um beijo para todo mundo. É isso. Grande Boteco do Vôlei. Só o pessoal do Boteco, grande abraço aí, que ali só tem fera. Luizão, a próxima pergunta é a seguinte. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que seria e o que é esporte para você? Esporte é minha vida, né? Então, minha grande paixão, mas eu sou meio maluco, eu olho para tudo. Eu estudo sociedades, eu estudo religião, eu estudo astronomia, e hoje eu estudo astrologia também, um pouquinho, viu? Eu não entendia muito disso. Estou estudando medicina chinesa com a minha mulher. Então, e o que eu poderia mudar no vôlei? Vocês realmente são meio malucos, viu? Mas são malucos do bem, eu amo vocês. O que você mudaria no mundo do esporte? O que você mudaria no mundo do esporte? Então, o esporte, pensando como conceito, Feijão, para não ter guerras, mas o ser humano ele gosta de medir forças, então ele foi criado o esporte, os jogos, isso desde a mitologia grega, mas se você olhar para Roma Antiga, para Egito, então você tinha esses esportes, alguns sanguinários, então você assiste Gladiador, você tinha, né, ali no Coliseu, ou mesmo nessa região, você tinha essas situações, mas para não ter guerras, essa medição de forças. Então, eu acredito que o esporte seja muito integral. Então, um pouquinho de cada lugar, então, seria o respeito dos japoneses em relação a tudo, em relação ao ambiente, em relação às pessoas, a dedicação e divulgação ou marketing que os americanos fazem, incluir um pouco de cada coisa, a resiliência, mas a força do esporte brasileiro, difundir isso para todos os outros países. A gente vai levar um pouco dessa estrutura ou pensamento estrutural para a África agora, né? Mas as políticas de que o esporte fosse acessível para mais pessoas. Eu tenho percebido que o esporte tá mais elitizado agora. Só quem tem um pouco mais de poder financeiro consegue ir um pouco mais à frente. A gente vê poucas histórias de gente que não teve oportunidade de continuidade no esporte. Tem um momento da vida que vai ter que escolher, né? E no nosso país, principalmente, agregar educação e esporte. Está muito longe um do outro. Acho que falei demais de novo, né? Sempre. Você sabe que, Feijão, mais uma vez, um convidado clamando por acessibilidade, dar acesso às pessoas para praticarem esporte e defendendo, levantando a bandeira da Associação Esporte Escola. Se tem tanta gente falando sobre essas duas questões, é porque elas são realmente muito, muito importantes para o desenvolvimento, não só do esporte, mas, como o próprio Luizão fala, do ser humano, das pessoas. Exatamente, perfeito. Muito bom. Luizão, agora a próxima pergunta, mais pessoal agora, hein? Na sua vida, você tem algum arrependimento? Se sim, qual que é o maior arrependimento que você tem? Todos os dias. Não é assim. A gente é ser humano e a gente vai errar. Não é ficar sofrendo, porque, como a gente fala no esporte, o erro ensina bastante coisas pra gente. Então, eu vou dizer para você que arrependimento, eu não sei pontuar, mas a gente erra. A gente é ser humano e no esporte mesmo a gente vem falando que é importante que o atleta ele cometa erros, em espanhol, equívocos, para poder se aprimorar, para poder entender e tomar melhores decisões. E acho que é fundamental. Arrependimento, cara, talvez comunicação. Cada vez mais eu estudo sobre comunicação. Talvez em alguns momentos eu tenha me comunicado mal ou não tenha me comunicado o suficiente.
para passar a ideia e o meu pensamento. Então, já pedindo desculpa às pessoas que, de alguma forma, eu feri por esses aspectos da não comunicação ou da comunicação equivocada, né? E uma das pessoas que me ajudou bastante é o Feijão, minha mulher, que você fala muito rápido, tem que falar mais pausado, você se comunica pouco, para cometer cada vez menos erros. Acho que é isso. Cara, e tem muitos problemas que a gente cria por falhas de comunicação e muitas resoluções acontecem apenas pela melhora da nossa comunicação. É realmente muito importante. Isso é um pilar da liderança, que eu sempre falo, e que é um ponto de atenção para mim também, direto. Um dos meus principais pontos de atenção e de melhora constante. Luizão, virando a moeda agora, qual que é o seu maior orgulho? Primeiro pensamento é na minha característica. E a minha característica, e isso é, como dizem os empresários, é um commodity que pode ser trabalhado, que pode ser monetizado, que é a criação de relações. Eu tenho grandes amizades, eu tenho um bom coração, e as minhas vivências, Peter, me mostraram isso. Eu tenho essas relações foram importantes na minha trajetória, eu me sinto muito gratificado em relação a isso. E a última, por exemplo, ontem eu estava numa clínica esportiva e aí a gente falou sobre comunicação e mesmo precisando ser um pouco mais duro para poder organizar as turmas, a gente estava atendendo 80 crianças, 30 por vez dentro dos grupos, tinha 3 estações, e aí para poder passar a informação, eu precisei ser mais duro com alguns meninos e tal, e aí eu comento que ao final do evento, um dos meninos, que foi um dos que eu puxei a orelha, a carência das pessoas, o menino veio me perguntar se eu podia ser pai, se eu queria ser o pai dele. Então isso mostra pra gente, né, que a gente está no caminho certo da criação de relações. Isso é importante para mim. Essa aí arrepiou meu corpo inteiro, meu Deus. Nossa, que espetáculo. Mas vamos lá, próxima pergunta. Agora uma coisa pessoal que ninguém sabe ou que pouca gente sabe. Completa a frase para mim. Ninguém sabe que o Luizão... Eu gosto de música demais e junto com esse parceiro Feijão, a gente toca samba. Porque eu vejo ele fazendo muitos streams, stories em cima de guitarra, tocando um rockzinho, roupa nova e tudo mais. Mas a gente gosta muito de samba. São os parceiros de samba e não é de hoje, hein, Luizão? Que é isso? Não é de hoje. O samba da panela. Já fizemos samba na lata de lixo e tampa de panela. É isso aí. Já fizemos show. Tá pensando? Fizemos show, é. É isso. Luizão, complete a frase. Família é? Família é a nossa essência, né? Família é a nossa essência. Mas principalmente a família de sangue, que é importante para a gente, mas a família que a gente escolhe. Dentro dos estudos que eu tenho, que eu vou comentar aqui, de Vedanta, a família que a gente escolhe também é fundamental, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a trilhar o caminho e é importante. Então, você e todos os meus amigos próximos fazem parte da minha família. Sinto muito orgulho disso. Muito, muito. Que legal. Tão legal ver essa relação de vocês. Muito bom. Luizão, agora a gente quer saber, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para nós dois? Ou para um de nós dois? Sempre eu olho para a parte técnico-tática, mas as relações. Porque a gente sabe que a sociedade americana é um pouco mais fria, com alguns aspectos. Na verdade, somos diferentes. Somos diferentes na nossa criação, no nosso ambiente e como vocês têm sentido as relações que vocês têm criado aí. Então vamos lá.
Vou tentar responder bem rapidinho. Cara, eu tive uma dificuldade quando eu vim para cá no começo, porque a gente no Brasil nós somos muito táteis, né? A gente toca muito, abraça todo mundo e tal. E é muito comum você encontrar pessoas aqui que não gostam dessa relação de abraço, né? Então, por exemplo, hoje em dia eu aprendi a perguntar, por exemplo, quando alguém vai fazer aniversário, se eu posso te dar um abraço? Ou pergunto para a pessoa, você gosta de abraços? Antes de pedir se eu vou dar um abraço ou não. Aí, às vezes, se não gosta, é aquele abraço de lado, assim, ó, sabe, no ombro. Essa foi uma das coisas que me pegaram bastante no começo. E respeitar o espaço do outro. Eu acho que os espaços aqui de cada um são mais delineados, vamos dizer assim, do que eu aprendi crescendo no Brasil. A gente, de uma certa maneira, a gente se importa muito com as pessoas, aquelas com que a gente gosta, a gente sabe muito da vida dos nossos amigos, e aqui existe, eu sinto, pelo menos na região onde eu tô, o país é muito grande, né? Então, pelo menos na região onde eu tô, existe esse espaço do privado, que ninguém entra, ou que você precisa ter autorização para entrar na vida privada da pessoa, e essa divisão, eu tenho a vida do meu trabalho, eu tenho a minha vida com a minha família, então esses diferentes ambientes não se comunicam tanto quanto eles se comunicam no Brasil, né? E isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo aqui, mas eu não acho que é nem melhor nem pior, é apenas diferente. No começo eu achava pior. Eu achava, nossa, mas a gente no Brasil é muito mais caloroso, mas com o tempo você vai aprendendo que é apenas uma característica que eu nem sei se é do país inteiro, mas particular daqui da região onde eu vivo. Tem vantagens de você ter essa separação, existem muitas vantagens, mas a gente às vezes sente falta daquele, poxa, eu estava no Brasil todo dia, todas as minhas atletas me abraçavam, todo dia. E aqui eu falo o seguinte para as meninas, olha, se alguém de vocês gosta de abraço, pode vir, não precisa nem pedir para mim. Só chega e abre o braço assim que eu já sei qual que é. Então a gente teve que estabelecer essa linguagem, essa comunicação, esses sinais para eu saber, ó, agora é hora de abraço, agora não é hora de abraço. Quis usar esse exemplo do abraço, mas isso vale para muitas outras coisas também. É uma questão de aprendizado, né? Para mim, Luiz, eu sempre tive naturalmente uma habilidade de criar relações com as pessoas, e isso eu acredito muito aos meus pais, que eram assim. Meus pais criavam muitas relações, você conheceu muito bem meu pai e minha mãe, passou muito tempo dentro da minha casa e sabe como que eles eram em relação a criar laço com as pessoas, de maneira natural, de maneira orgânica. Você é um grande exemplo para mim de como criar relações com as pessoas, criar laços. Então, eu acho que na minha formação como cidadão, como indivíduo, eu tive bons exemplos de como criar relações, como ser educado, como criar essas relações pessoais com as pessoas que estavam próximas de mim. E nos últimos tempos, estudando mais sobre liderança, sobre comportamento humano, eu tenho feito isso mais de forma intencional. Então, uso algumas estratégias que eu não vou entrar nos detalhes aqui para realmente criar relações pessoais com pessoas de outras culturas. Nos meus times, sempre tivemos muitas meninas de tudo quanto é canto do mundo, não só americanas, que é uma situação um pouquinho diferente da do Peter, que tem mais atletas americanas, eu tenho atletas do mundo inteiro. Então, para mim, a intencionalidade tem sido algo importante, e assim como você, eu estudo muito comportamento humano e liderança para eu otimizar essas relações que eu tenho com as minhas atletas e com as pessoas que trabalham comigo, que não são da minha direção, não são do meu país, tem um background individual completamente diferente do meu, então eu tenho que estudar muito em relação a essas coisas para eu ser efetivo e para eu viver minha vida muito bem, né? Então, não é só em relação ao trabalho, é em relação à vida também. Morar aqui nos Estados Unidos, morar num país diferente é diferente. Já se tornou normal, claro, porque eu já estou aqui muitos anos,
Mas essa intencionalidade, sempre buscar conhecimento em relação a essa parte é muito importante para mim e é algo que eu adoro fazer. Então, é mais ou menos nessa linha para mim. Respondemos sua pergunta? Muito obrigado pela essa troca. Pense em cada vez mais conhecer lugares diferentes, culturas diferentes. Mas, por exemplo, vocês falaram que é uma situação bem diferente do que a latina, né? O respeito que eu tinha lá no Peru, por exemplo, todo é característico deles. Sabe aquela... Toda aula vem com uma maçã para poder te dar? Então, lá eles não têm essa... Não precisa dar uma maçã, mas todo treino, início de treino e final de treino, todas as alunas vêm dar um beijo, boa tarde, professor, e tudo mais. E aí eu consegui com elas, no final do treino, não, agora você tá suja, então é só o soquinho aqui com o estalo, mas ela, não, eu não quero. E, Americanizou. Porque é latino, né? Porque latino não tem esse lance do abraço. Mas, por exemplo, agora, César, lá no Camarões tem uma cultura forte muçulmana, aonde não é que não pode ter toque. Não pode. Não. Outra, familiarmente, você estivesse com a sua esposa na rua, eles não vêm. Eu estava estudando sobre um outro país, Burkina Faso. Né? Homens que se conhecem, que se tratam como irmãos, andam de mãos dadas. Mas você com a sua mulher não pode andar de mão dada na rua. É uma cultura diferente. É importante estudar a cultura local, e o que a gente falou da língua também vale para a cultura, né, de comportamentos. Exato. Né, comportamentos também vale. Luizão, a próxima pergunta é a seguinte, a gente está fazendo esse projeto aqui já agora nesse canal maravilhoso Ataque e Defesa, e para crescer a nossa rede aqui, a gente pede a indicação dos nossos convidados para recomendar mais pessoas para a gente ter um papo legal como esse. Então, indica aí para a gente 2 pessoas para a gente convidar para um papo aqui com a gente. Só 2? Eu tive ultimamente, claro, acho que vocês já comentaram e algumas outras pessoas já comentaram, mas a Irma Aida, tem muito a contribuir. Não sei se o tempo é suficiente para poder pegar todas as informações dela, mas um técnico muito importante e que tem crescido bastante, mas o Neri Tambeiro, que eu tive a grata surpresa de trabalhar com ele, a oportunidade, mas conheci uma pessoa maravilhosa e conheci a família dele, a esposa e tudo mais. Então, para mim, foi fundamental nessa experiência que eu tive. Sim. E o Rizola já teve com vocês? Vocês falaram do Rizola, né? Mas ainda... Rizola, estamos trabalhando nele. Antônio Rizola. Se bobear, quando esse episódio foi ao ar, ele já participou. Rizola mais para aqui no Setpoint. Eu não conhecia pessoalmente, eu conhecia o Rizola pessoalmente, mas não tive a proximidade. Quando eu cheguei no Peru, ele estava à frente da direção das equipes peruanas. E aí fizemos um contato e ele me convidou a estar junto com as seleções e abriu portas e tudo mais, e eu tenho um grande carinho por ele também, entre muitos outros técnicos. Boa. Os outros você manda pra gente no grupo de WhatsApp. Deixa. Legal. Luizão, a gente tá chegando ao fim aqui, cara, e eu queria dizer que tem muita gente que nos acompanha agora a nossa audiência cresceu exponencialmente agora aqui no Ataque e Defesa. Então tem professor de educação física, professora de educação física, tem campeão olímpico, tem o professor lá da escola ou da prefeitura daquela cidadezinha pequena que a gente nem sabe pronunciar o nome da cidade. Tem pai, tem mãe, tem atleta, tem criança, tem adulto, tem fã de voleibol, um monte de gente que nos assiste. Deixa um recado para todo mundo aí que nos assistiu nessa conversa de hoje. Tá. Primeiro, saiba pedir. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas sou uma pessoa espiritualista. E saiba pedir, porque as coisas acontecem. E se dedique a tudo que você vai fazer,
coloque o foco, principalmente, não fique com o foco aberto, mas coloque a energia naquilo que você quer, faça boas relações e agradeça, seja grato pelas coisas que você conquista. Porque muitas vezes a gente fica pensando, e esse é um problema da doença mental hoje, é que quando eu for tal coisa, eu vou ser mais feliz. Quando eu conseguir conquistar tal coisa, eu vou ser mais feliz. Não, viva o hoje. O que você tem hoje é especial. O que eu tenho hoje, para mim, é muito especial. O que vai vir depois, eu não tenho controle, e o que já passou, eu também não tenho controle. Então, viva o hoje, se dedique bastante no hoje. Que mensagem, hein? Que mensagem espetacular. E falando em ser grato, eu queria te agradecer por separar esse tempo, vir aqui falar com a gente. Agora, nesse momento, você já está em Camarões, viajamos no espaço e no tempo. Desejar para você muito sucesso, meu querido. Que Papai do Céu te abençoe sempre. Que você conquiste todos os seus sonhos e os sonhos que você ainda nem sabe que você vai ter. Muita saúde para você. Um beijo na tua família. E já fica o convite para você voltar aqui. Obrigado demais por se abrir com a gente, contar um pouco da sua história. E, mais uma vez, muito, muito sucesso para você. Obrigado mesmo. Bom, da minha parte, Luizão, cara, eu quando... Tem pessoas na minha vida que são tão importantes que, mesmo de longe, tem um impacto profundo e constante na minha vida, e você é uma delas. Você é um dos meus melhores amigos, se não o meu melhor amigo, que a gente conversa esporadicamente, e quando conversa vai de A a Z, né, de voleibol a astrologia, e todas essas conversas me ensinam muito. E só o fato de você participar da minha vida já me ensina grandes lições, através de todos os momentos que a gente já viveu e todos os momentos que a gente ainda vai viver juntos como irmãos, né? Você já transcendeu a barreira do amigo, virou um irmão mesmo, que eu realmente te considero essa figura na minha vida. Então, obrigado por tudo que você já fez por mim, obrigado por tudo que você faz por mim e por tudo que você ainda vai fazer. É difícil de eu segurar a emoção nesse momento aqui de falar obrigado para você, porque realmente foram tantos momentos que a gente viveu junto, tantas emoções, perrengues, alegrias, todo tipo de emoção a gente já viveu junto como amigos, né, como irmãos. E o fato de eu hoje saber criar relações pessoais e inspirar as pessoas a seguir os meus ensinamentos, tanto como técnico, como mentor, como técnico de técnicos, e por ser uma pessoa melhor, passa diretamente pela minha relação com você. Então, meu irmão, só posso te agradecer de verdade e te desejar muito mais sucesso, e obviamente a gente vai estar junto por todos os passos da caminhada, mas estarei vibrando muito, muito por todos os seus êxitos e estarei pronto para conversar com você em qualquer momento que você precisar ou quiser. Você sabe que a nossa amizade transcende qualquer barreira. Obrigado, meu irmão. Eu não posso ser menos. Peter, eu falei que não era emotivo, ele tentou aqui mexer com meus sentimentos. Veio uma lágrima aqui, eu segurei na dureza. Mas eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse grupo seleto de pessoas que esteve aqui, mas que vai cada vez mais crescer. Sucesso para vocês, né, nesse empreendimento e todos os outros que vocês tiverem, juntos ou separados, porque a nossa vida, como o Peter falou, são várias camadas que a gente tem que pensar, mas tem que tentar ser eficiente em cada um. E para a gente poder estar feliz, deixando mais uma mensagem para todos aqui, não só para a gente, mas para mim também, busque qual é a sua habilidade, qual é a sua essência. Todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem uma parte superior.
porque isso vai deixar você feliz. Então, por mais que as dificuldades apareçam na vida, você sabe qual é o seu potencial, você sabe onde você vai estar, e é só mais uma dificuldade. Tudo passa. As alegrias e as tristezas. Tudo passa. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. A gente te agradece, sucesso aí em Camarões, estaremos vibrando por você e pelo Paulinho, e estaremos juntos aí em breve. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse episódio aqui, para mim foi super, super especial mesmo, desculpem as emoções, os embargos na minha voz, mas obrigado, curta, compartilha, anote todos os insights que o Luizão passou aqui para a gente, reveja esse episódio que realmente foi muito especial. Muito obrigado. É isso aí, galera. Siga, curta e compartilhe. Exatamente. Deixa um recado aqui no YouTube pra gente, pro Luizão, e não se esqueça de voltar para conferir o próximo. Valeu. É isso aí, galera. Até o próximo. Onde que nós estamos? É isso aí, galera. Seja muito bem-vindo ao Set Point, o projeto que fala de voleibol, liderança, construção de times e muito mais. É isso aí. Meu nome é César Feijão Benatti e eu estou aqui com meu brother Peter Bristotti. E aí, galera, tudo jóia? Vocês vão me ver aqui, ó, muito com um caderno, com caneta na mão, anotando igual um frenético aqui nessa casa nova maravilhosa. É isso aí. O nosso projeto é dedicado à educação de treinadores de voleibol, de pessoas da educação física que queiram se desenvolver no lado profissional e no lado pessoal também. Aqui a gente vai ter muitos convidados que vão nos trazer muitas lições em relação ao que é a nossa profissão de treinador de voleibol. Eu e o Peter somos treinadores já há muitos anos aqui nos Estados Unidos e a gente dedica esse projeto à educação de técnicos de voleibol. É isso daí. Esse projeto tem uma linha educacional e nós vamos trazer aqui profissionais das mais variadas áreas, sempre envolvidos com esporte, com voleibol, que vão nos ajudar, ao César e a mim, a crescermos pessoalmente, profissionalmente, e você também, independente de onde você trabalha, seja no alto nível, nas equipes profissionais, na escola, no projeto social, na prefeitura, todos nós, a começar por nós dois, todos nós vamos aprender muita coisa com todo mundo que vai passar por aqui. É isso aí. Então a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira às 19 horas, onde a gente vai soltar todos os nossos episódios semanalmente ali. Então a gente espera vocês aqui no Set Point e a gente agradece bastante ao Ataque e Defesa por essa oportunidade de trazer conhecimento de alto nível sobre voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. É isso aí, galera. Vem com a gente.